Chegamos agora na sua tela Tudo de Bom para falar de transformação. É o seu Qualidade de Vida com o Dr. Giovanni Pedruzzi, que está no ar, né, doutor? Isso, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar novamente no programa. Nós é que agradecemos todas essas transformações que mudam tudo na vida, né, doutor? Isso, hoje em dia com procedimentos simples, a odontologia nos proporciona diversas alternativas, né, para tratamentos estéticos, como os clareamentos, como facetas, jaquetas de porcelana, as lentes de contato dentais, né, que são tratamentos que estão sendo bastante procurados hoje em dia, porque não tem desgaste no dente, né, e muda completamente a estética. E quando faltam dentes, né, quando tem casos mais complexos, até mesmo onde a pessoa usa dentaduras, a gente sempre mostra algum caso de implantes, né, onde a gente soluciona essas faltas dentais que infelizmente muitas pessoas têm, né, devido a diversos fatores, né, ou doença periodontal, acidentes, ou então a própria odontologia do passado que extraía muitos dentes, né? Hoje em dia é ao contrário, a gente salva os dentes e coloca os que faltam, né? Antigamente só arrancavam e era a solução, né? Mas graças a Deus é coisa do passado. Hoje em dia temos métodos bem mais eficazes, indolores. A odontologia deu um salto incrível, não é, doutor? Exatamente. Esse trabalho que a gente vai mostrar inicialmente, a gente cobriu todos os dentes da paciente com porcelanas. Ela não estava satisfeita com o seu sorriso, tinha muitas restaurações, né? Os dentes estavam frágeis, né? Tinha vários problemas. E ela tinha o sonho de ter o sorriso muito parecido com o da filha dela. E ela trouxe então a moça aqui e a gente buscou copiar o sorriso, né, da filha. Chegar o mais próximo possível do sonho da paciente. Então a gente vê que a mudança no formato dos dentes, né, pode ver também que o sorriso dela, os centrais estavam mais curtos do que os laterais, do que o canino. Então dá uma sensação de que está invertida a linha do sorriso. O sorriso deve acompanhar os lábios, né? Então a gente tem uma mudança assim que dá mais harmonia, fica muito mais agradável no rosto, né, da paciente, esse acompanhamento do lábio, os centrais sendo mais compridos um pouco. Então é um trabalho que é muito duradouro, né, de cobrir os dentes, né, com porcelanas. Uma vista do outro lado, né? Esse lado tinha também um implante, esses três dentes eram unidos com porcelana, né? Era uma ponte fixa de porcelana. E a gente fez um implante e tornou os dentes todos individuais. Né? É uma situação que a gente pode fazer também para passar o fio de forma normal. Quando é unido tem que passar o fio por cima, é um pouco diferente. Então nesse caso a gente transformou o que era unido em dentes individuais, todos eles separados com porcelanas, né? E é um sorriso que fica, né, veja como acompanhou bem o lábio, né, ficou muito interessante essa questão, essa mudança foi a mais marcante. Agora o doutor falou uma palavrinha que faz toda a diferença, soluções. A odontologia moderna tem solução para tudo. Sim, mesmo os casos mais complexos, né, onde antigamente precisava fazer enxertos grandes, ir para o hospital, quando usava, por exemplo, dentadura na parte superior e não tinha osso para botar implante. Aí tinha que fazer uma cirurgia no hospital que tirava osso do ilíaco, né, que é um osso que a gente tem aqui na bacia, para fazer uma reconstrução da maxila e depois colocar os implantes. Era um procedimento extremamente agressivo, oneroso. Era um procedimento que deixava muitas vezes assim, a pessoa um mês sem conseguir andar direito. E hoje um enxerto como esse, mesmo quando ainda é necessário, né, que hoje com os implantes curtos a gente consegue evitar os enxertos quase na sua totalidade, mas nos casos que precisa enxerto, a gente faz no consultório, cerca de 40 minutos cada lado, a gente consegue resolver com anestesia local de forma simples, reduz muito o tempo, né, de recuperação, de cicatrização, porque é uma cirurgia muito simples, né, principalmente se comparar com o que se fazia antes. Bom, e aqui na clínica odontológica Dr. Giovanni Pedruzzi, tudo fica mais fácil também, né? Porque tem um laboratório aqui no prédio. Sim. Então, tudo fica mais fácil, tudo fica mais ágil, doutor. Essa questão do laboratório, ela nos dá agilidade, como tu falou, do tratamento, né? Se torna mais dinâmico e conseguimos, digamos, a excelência do resultado de forma mais fácil, porque é muito diferente tu passar uma informação por telefone ou ter o laboratório distante, onde tu nem conhece o pessoal que vai fazer os dentes, né? Tu nem sabe quem é que vai
fazer, tu não tem esse controle. Enquanto que estando junto, né, o laboratório no mesmo prédio, né, o meu pai que cuida do laboratório ali, então de família, tudo em casa. família. Que bom. A gente consegue os resultados, principalmente os detalhes, né, a coloração, se tiver que imitar um dente igual ao outro. Uma afinação do trabalho maior também. A gente claro. consegue esse nível de detalhes, de resultado assim muito mais fácil e mais rapidamente, né? E até mesmo às vezes consegue reduzir tempos e até mesmo financeiramente muitas vezes fica mais interessante. Aí as pessoas devem se perguntar, a odontologia evoluiu tanto, claro, os custos devem ter aumentado muito. Existem materiais diferentes, modernos e muitas opções também. Opções para todos os bolsos, é claro, né, doutor? Exatamente. Por exemplo, quando a pessoa não quer fazer um investimento alto no seu sorriso, antigamente a gente usava resinas, né? Hoje a gente tem cerômeros, que são misturas de porcelana com resina. É um tratamento com um custo-benefício muito interessante, porque é muito menos oneroso do que uma porcelana e dá quase toda a estética dela, com uma durabilidade muito boa, muito superior às resinas, né? E tratamentos que a gente consegue fazer, como tu falou, assim, às vezes até no mesmo dia. Se a gente marcar uma consulta mais longa, consegue já sair com um sorriso pronto. Ou então, de um dia para o outro, enfim, um tratamento muito mais rápido, mais dinâmico. Ou seja, não tem limite para a saúde bucal da gente, para a gente obter aquele sorriso que a gente sempre imaginou, com qualidade de vida, né? Com a força mastigatória que o doutor gosta tanto de falar, que a gente tem que pensar nisso no nosso dia a dia, né? Sim. Ter qualidade para mastigar os alimentos. Principalmente quem usa prótese móvel, né? Aí entende o que é essa questão de força mastigatória. Porque quem usa uma móvel não consegue mastigar um alimento duro, ele vai ter que cortar bem fininho ou vai ter que deixar de comer. As pessoas geralmente que usam dentaduras não conseguem comer carne, né? Ou desfia ou não come. Ou então frutas, né? Vai ter que fazer uma batida, não vai conseguir mastigar. Quando fazemos os implantes, como a gente vai mostrar na sequência algum caso ali, a gente consegue de novo mastigar bem o alimento, consegue mastigar qualquer coisa, frutas mais consistentes, consegue triturar os alimentos, dando mais saúde, mais qualidade e mais liberdade para a pessoa comer os alimentos que gostam e que são saudáveis. Bom, quem passa por isso, né, sabe muito bem do que a gente está falando, né? Isso. E quem não passa certamente já sentiu uma dorzinha de dente e sabe que é horrível, né, doutor? Com certeza. Aí fica a dica para todo mundo para se cuidar, né? Não deixar para depois, né? Que a prevenção também é o melhor tratamento, sem tratamento. dúvida, né? É o melhor tratamento. Por isso que a gente insiste também em fazer as revisões, né? Os pacientes, a gente sempre anota, primeiro a gente coloca assim, olha, para ti seria interessante fazer dentro de 6 meses ou dentro de 1 ano. Tem casos até que de 3 em 3 meses a gente dá uma revisada. Por quê? Porque se a pessoa está com uma doença periodontal que não está controlada, isso pode afetar o suporte dos dentes, né? Às vezes o dente começa a afrouxar, então a gente tem que ter um controle maior. Para cada caso individual, a gente tem um tempo indicado de retorno, né? E isso vai prevenir todos os problemas. Maravilha, então vamos lá então ver um caso. Tá. Esse foi um caso de clareamento, apenas clareamento a laser. No computador a imagem estava melhor, aqui eu não sei se a gente consegue ver, mas a mudança de tom foi apenas clareamento a laser, né, nesse caso. Já dá uma mega diferença. Dá uma grande diferença, né, do tom amarelado que tinha para o tom bem branco que ficou. Que é a tendência do momento, clareamento todo mundo quer fazer, né, doutor? Exatamente. A gente vê, né, que é um tratamento assim, pela roupa dele, foi no mesmo dia, né, a gente fez uma consulta de laser e já teve uma mudança extremamente grande. Agora vamos ver casos, esse aqui ainda é um caso de facetas, né? Veja a mudança estética, né? Que antes tinham restaurações que estavam amareladas também, dentes com tratamento de canal que eles amarelam, eles vão ficando diferentes dos outros e a gente consegue com facetas dar de novo uma harmonia. É um trabalho simples, né? Como a gente citou o cerômero, por exemplo, alguns desses dentes a gente fez de cerômero e fica assim um resultado extremamente natural, muito rápido e assim muito econômico também. É um trabalho que não tem os custos muito elevados, né? Mas é uma moça, a gente está vendo uma moça bonita, com um sorriso bem prejudicado e com um caso bem comum, né, doutor? Sim, muitas pessoas têm esse problema. Porque geralmente a pessoa acaba tratando algum canal ao longo da vida, né? Principalmente quem passou dos 45 por aí, é difícil não ter algum dente que tratou o canal. E esse dente ele vai tendo um escurecimento que é quase
é quase fisiológico, né? Porque algum restinho de sangue fica dentro da câmara pulpar do dente que provoca ao longo dos anos esse amarelamento do dente. Então a gente fazendo uma faceta, a gente consegue devolver a estética sem enfraquecer o dente. Porque aqueles clareamentos internos para dentes tratados do canal enfraquecem muito o dente. A gente praticamente não usa mais isso, né? Aqui no consultório a gente procura nunca fazer, somente o clareamento com laser ou clareamento externo, caseiro, né? Que esse não muda nada a estrutura do dente. E a diferença então, sorrisão, perfeito. Exatamente, fica uma diferença bem grande. Agora vamos passar para, acho que um caso de implantes. Esse caso a gente trocou as porcelanas aqui, tinha porcelanas bem antigas, com metal ainda, né, bem amareladas ali, a gente fez próteses novas, né, de porcelana, devolvendo o comprimento, a estética, a linha, o lábio ali, o sorriso acompanhando o lábio, né, aquele estava um pouco reto, então devolveu algumas características estéticas, né? Principalmente a tonalidade dos dentes, né? Deixou bem mais branquinhos, com uma porcelana bem mais moderna, né? Atualmente aqui ficou claro que o doutor devolveu até a felicidade para a paciente, né? Resolveu se maquiar, né? Como muda realmente. Internamente, né? O astral da pessoa. Agora sim, um caso de implantes, né? Essa paciente jovem, ela sofreu um acidente, perdeu os dentes desse lado esquerdo dela e a gente fez implantes e colocou então uma prótese de porcelana fixa, imitando o outro lado, né? E devolveu, né, o sorriso fixo para a paciente, para que ela não tenha nem mesmo assim o constrangimento de ter que remover uma prótese móvel, principalmente numa paciente jovem, né? Isso é extremamente significante. Realmente a odontologia cobre vários casos, né? Acidentes, tudo, que às vezes a gente precisa correndo, né, de uma ajuda, né, doutor? Com certeza, a gente não tem como deixar, né, isso acontecer. Uma moça, né? E a gente então consegue imitar, né, um lado igual ao outro para ficar, né, um sorriso natural, fixo. Ela nunca vai precisar tirar, é apenas o dente, não tem estrutura gengival nenhuma, né? É um trabalho que dá como se tivesse o seu dente de volta, é fixo, né? Doutor, até que idade a gente tem dente de leite? Até os 12 anos. 12 anos? Com 12 anos a gente já tem todos os definitivos. Até lá vão tendo essas trocas, né? Essas mudanças. Vão tendo essas trocas. Aí a partir dessa idade que a gente coloca, por exemplo, faz clareamentos, até os 12 anos, né? A gente procura não fazer nada disso. E na verdade, assim, tem casos, tem que ser tudo avaliado, né? O aparelho dental, por exemplo, antes dos 12 anos a gente procura colocar o aparelho móvel. A pessoa está em crescimento, tá trocando dentes. Depois dos 12 anos o aparelho fixo, né? Essa questão do aparelho a gente não tem falado muito, né? Mas é que são tantos assuntos, tantas novidades, o aparelho acabou ficando um pouquinho de lado, né? Tem se usado tanto aparelho hoje em dia? Sim, tem, porque, digamos assim, desde os 6 anos a criança pode usar aparelho, né? Porque vai deixando numa situação mais favorável para depois alinhar, dar o alinhamento final para os dentes. Então é importante que tenha esse acompanhamento desde criança. Até antes, né? É aconselhável já que a mãe na gravidez já busque um aconselhamento no dentista já para prevenir qualquer tipo de problema, né, que venha a ter nos dentes da criança. E a partir daí então tem todo esse monitoramento, às vezes com um aparelho móvel, para ir deixando, digamos, a oclusão correta, não tendo mordida cruzada, não tendo mordida aberta, né, prevenindo todos esses problemas, para depois com 12 anos ver se precisa o aparelho fixo. E o dente do juízo vem quando, doutor? O siso ele nasce lá pelos 16, 17, 18 anos, dependendo da pessoa. Tá certo, então. Para variar, amei os casos, amei os antes e depois, porque eu acho que não tem melhor maneira da gente ilustrar o quanto a odontologia evoluiu e o quanto ela pode fazer por cada um de nós, né, doutor? Exatamente. Esse último caso, só para finalizar, Rose, a gente transformou o sorriso, né, e de uma prótese móvel, uma dentadura, para uma prótese fixa. Né? A gente sempre fala, né, da força mastigatória, tudo, mas olha a harmonia também que os implantes trouxeram. Total. A gente conseguiu deixar, né, o rosto da paciente muito mais agradável. Aqui o dente não combinava com ela. Ele foi uma escolha infeliz de dentes, né? Eram muito grandes, muito quadrados para o rosto dela. Então aqui a gente teve uma mudança radical,
não só na estética, mas na qualidade dela, né? Eliminando as próteses móveis e colocando dentes Bem o fixos. que a gente gosta de falar no programa, né? Olha a parte inferior. Isso mesmo. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade.